através de um amigo, parceiro, chamado Primeiro Deus. E antes de tudo, eu quero dizer que eu não estou convocando você para uma festa, eu não estou convocando você para uma venda de cursos, eu não estou convocando você apenas para um bate-papo. Eu estou convocando você, de fato, para uma guerra espiritual muito grande. E como vai funcionar? Todos os dias, durante esses 21 dias, começando hoje, nós vamos encontrar aqui às 22 horas. E a gente sempre vai ler um versículo bíblico para poder abrir aqui a nossa oração. Hoje vai ser 2 Crônicas 7,14, que foi o motivo pelo qual a gente abriu esses 21 dias. Que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu estou lendo aqui, isso aqui está na Bíblia, e para isso eu já te peço duas coisas. Primeiro, para que você tenha a sua Bíblia em mãos. Todos os dias aqui você vai ter a sua Bíblia em mãos, tá? Bíblia física, ó, essa daqui. E segunda coisa, para que você vá para um lugar reservado. A Bíblia fala a respeito da oração, e muitos de nós acaba que pega o celular de qualquer maneira, em qualquer lugar, e acaba desvalorizando ou descredibilizando esse momento tão importante que a gente está falando não com simplesmente um colega de trabalho, nós estamos falando com Deus, tá? Então essa é a segunda regra. E a terceira regra, que na verdade é mais um informativo, não vai ser somente uma oração, tá? Vai ser um jejum. Eu quero agradecer aí a Estela, que também em um dos dias estará aqui conosco, e ela falou comigo: Nicolas, não dá para ser somente oração, vamos convocar também um jejum. E eu quero ler para vocês aqui em Mateus 7, Mateus 17, onde ele conta a história, Mateus 17, 21, onde ele conta a história de um jovem que estava possesso. E presta atenção no que diz aqui, ó. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes caí no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta, e aqui que está o momento importante, não se espelhe senão por meio de jejum e oração. Ou seja, existem algumas castas de demônio e em âmbito espiritual que só sai não somente por oração, mas também em jejum. Então, eu quero que você pense em algo que te custe. O jejum não é uma dieta, tá? Jejum não é algo que você vai deixar que não te custe algo. Ah, eu odeio espinafre e vou ficar sem espinafre. Não. Se você odeia espinafre, continua odiando o espinafre. Você vai fazer jejum de algo que te dói para você, algo que te custe. Ou seja, Nicolas, nesses 21 dias eu vou abrir mão de ver televisão. Nicolas, nesses 21 dias eu vou abrir mão de tomar café. Nicolas, eu vou abrir mão de comer chocolate, de comer doce. Eu já deixo aqui para vocês que o meu propósito aí nesses 21 dias de jejum vai ser doce, vai ser algo realmente que me custa. E para cada um custa algo. Então não somente a gente vai orar, mas também vai jejuar, porque eu acredito que é uma casta de demônios que só sai através de jejum e oração. E nesses 21 dias a gente vai falar especificamente sobre oração.
no casamento, a gente vai chamar pessoas aqui para poder falar a respeito de casamento, com relação à oração no trabalho, sobre a nação, né, o nosso país, no relacionamento, sobre os filhos, de libertação, de cura. E alguns, né, irão louvar porque são músicos. Então a gente vai ter um momento aqui também de louvor e adoração, também, porque louvor e adoração também a Bíblia fala que tem o poder também de libertar. Então nós vamos fazer isso. E depois que eu convidar essa pessoa para ela poder discorrer a respeito da oração, a gente vai bloquear os comentários, você vai fechar os seus olhos, a gente vai orar aqui em concordância com o convidado, tá certo? E todos os dias a gente vai fazer a mesma pergunta ao final para essa pessoa a respeito da oração, e vocês já vão saber quais são. Então, eu vou chamar aqui a primeira pessoa aqui de hoje que vai discorrer a respeito da oração, tá bem? E todo dia quando você entrar aqui para poder dar tipo, tô dentro, estou aqui participando, tô confirmando aqui minha presença, manda essa mão aí de oração e a bandeira do Brasil para poder marcar a sua presença aqui, tá bom? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui do Brasil inteiro, até mesmo fora do nosso país, e até que ele entre aqui, eu quero dizer que tudo que eles querem, tudo que o inimigo quer é fazer com que essa nação não ore, é fazer com que a oração seja subestimada, é fazer com que, não, na verdade isso aí não vai dar nada. Pelo contrário, eu tenho certeza que Deus ele está aqui, que o Espírito Santo está aqui, e ele nos deixou, graças a Deus, o Espírito Santo, para a gente ter livre acesso a ele, tá? Então eu quero aqui chamar aqui o primeiro convidado, e assim a gente já vai para a oração. Deixa eu chamá-lo aqui. Está entrando. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Amém. O primeiro convidado, fiz questão de ser o pastor Edésio, vou deixar ele se apresentar, mas vulgo meu pai, porque isso daqui não é para poder, né, alavancar o nome de ninguém, a não ser realmente do nosso Senhor, e porque também o meu pai é meu maior alvo de admiração, de fé, é um homem de oração, de liderança, né? Eu sei o quanto que ele orou, né, e ora por mim, pela minha família, pela igreja e pelo Brasil. Então, fiz questão de chamá-lo aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir conectar os céus aqui nessa noite e durante também esses 21 dias. Então, pastor Edésio, vulgo meu pai, pode se apresentar e depois a gente vai orar. Ok, muito boa noite a todos vocês que estão nesse propósito tão especial. Eu creio efetivamente que Deus ele fará grandes coisas, porque todas as personalidades da política, autoridades religiosas, todos aqueles que estarão aqui durante esses 21 dias, como disse bem o Nicolas, não é um convite para uma festa, é um convite para um momento de humilhação, um momento de arrependimento. E vamos lá, meu nome é Edésio de Oliveira, vulgo pai do Nicolas, agora eu perdi a minha identidade. Eu sou casado com Ruth há 33 anos. Deus nos deu como presente 3 preciosos filhos e agora já temos outros filhos também que chegaram, né, que foram agregados. Mas sou pai da Ellen, do Nicolas e da Lavine. E louvo a Deus porque ele nos trouxe, né, agora o César, o Isaac, que é o meu neto, e também a Lívia, pessoas que nós amamos assim de uma maneira extraordinária. Estar hoje na abertura desses 21 dias de oração pelo Brasil é algo muito importante. Eu estava lendo alguns comentários que foram feitos, né, nos posts que Nicolas fez e notei que algumas pessoas se incomodaram e até disseram assim, mas por que orar 21 dias? A gente tem que orar todos os dias. Por que 21 dias só? Escute-me, Nicolas ele já ora desde criança, aliás, dentro do ventre materno. E é interessante que nós íamos para as vigílias, como vamos até hoje. Toda terça-feira nós temos oração às 5 horas da manhã na igreja.
E quando a gente já levava uma mantinha, porque ele não dava conta de orar, de passar uma vigília, né? Era criança. Então ele dormia lá. Isso aconteceu com a Ellen de dormir, com o Nicolas, aconteceu com a Lavínia, e daqui a pouco vai acontecer com o Isaac e com os netos que chegarem também. Então, uma bênção estarmos aqui e falar sobre oração é algo muito precioso. Este texto que foi lido, segundo Crônicas 7,14, quero compartilhar de uma maneira muito objetiva e rápida com você a importância que esse texto tem na nossa vida de oração. Aqui o Senhor, através de uma palavra que trouxe para Salomão quando estava inaugurando o templo, ele coloca pelo menos 3 sis aqui nessa palavra. O si indicando uma condição para que algo aconteça. Então o texto diz assim: se o meu povo fizer, se o meu povo realizar, se o meu povo ter uma posição, eu irei realizar alguma coisa. Então escute-me, é uma condição efetiva. Vai ser uma ação e vai causar uma reação. Então ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Por que nós chamamos pelo nome de Jesus? Porque a nossa esperança, ela está em Deus. Amém. Nós podemos louvar ao Senhor que hoje nós temos várias pessoas importantes que têm lutado, que têm guerreado pela nossa nação em todas as áreas, mas a nossa esperança, ela não está nessas pessoas. Deus, o que ele realiza na terra, ele usa pessoas para realizar. Então, ou seja, nós oramos por essas pessoas, por essas autoridades, por esses influenciadores, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. Então, o primeiro é isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então nós precisamos chamar. Estaremos chamando durante 21 dias de oração e jejum, mas esse nosso clamor, ele não terminará com 21 dias, ele permanecerá como ele tem vindo até agora. Então, essa é a primeira condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa humilhação, no hebraico original aqui desse texto, ele remete a uma postura de prostração, de ajoelhar-se. Olha, você e eu, nós podemos orar em pé, deitados, assentados. A questão para Deus não é a maneira com que nós estamos orando, mas como que o nosso coração está se prostrando perante Ele. Então, quando nós tomamos a decisão de, como nação, de nos reunirmos para nos humilharmos perante o Senhor, nós estamos, na realidade, dizendo: Cristo, aquilo que já fizestes, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 11, quero ler esse texto aqui com você, declara assim: Jesus, que embora sendo Deus, estou lendo em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu coloquei numa letra maior para poder facilitar a leitura. Depois que a gente passa aí dos 25 anos de cristão, a gente precisa desses recursos aqui sobrenaturais de Deus. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, declara assim: Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Amém. O que estamos fazendo em humilhar, nós estamos fazendo porque o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. A minha camisa tem aqui, né, o Jesus na cruz. Ele não está mais lá na cruz, mas ele foi até a cruz por você, por mim e por todas as pessoas que estão dando um passo de confissão ao Senhor Jesus. Mas continua o outro si. Primeiro é: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí vem o outro: orar. Se este povo orar, a oração, ela mexe com as mãos de Deus. O inimigo, a todo instante, ele irá fazer com que tenhamos distrações, muitas coisas, muitos entretenimentos que nos impeça de orar. Eu tenho uma estratégia muito interessante de oração que eu quero compartilhar com você aqui. Tem um aplicativo, ele chama YouVersion.
Ali a gente tem a oportunidade de ir acompanhando todos os nossos passos de oração diários e algo tão precioso que à medida que você vai orando, você vai recebendo medalhas, você vai recebendo ali, né, incentivos dizendo, olha, continue orando, prossiga em orar. E eu tenho utilizado algo muito interessante, eu coloco esse aplicativo quando eu estou dirigindo. Então, o período que eu estou dentro do carro, no momento que eu estou sozinho, esse aplicativo, a Bíblia está sendo lida, Deus vai falando ao meu coração. Isso vai nos impedindo, né, de ter alguns picos ali de raiva, de ódio, né? Porque trânsito tem hora que é muito estressante. Então é uma bênção estar dirigindo e a Bíblia sendo falada é a leitura da palavra do Senhor. Então ele fala: se o meu povo chorar, se buscar a minha face. Por que nós buscamos a face do Senhor? Porque na face do Senhor a libertação, a transformação, a mudança de propósito, a mudança de mente. E eu creio, Nicolas, e todos os demais que estamos juntos aqui, em o nome do Senhor Jesus, esses 21 dias, eles se transformarão em divisor de águas, porque esse clamor, ele vai mexer com as mãos de Deus. Esse clamor vai operar algo extraordinário. E finalizando, né, sobre esse texto. Se afastar dos seus maus caminhos. Escute-me. A Bíblia declara, lá em Isaías, capítulo 50, versículos 2 e 4, assim: as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Isaías 59, 2 e 4. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. A nossa oração, antes de proferir palavras, essa oração tem que ser feita no nosso interior, para que Deus, ele reconheça que nós não estamos vindo através da oração pedir a ele que seja feita a nossa vontade, mas que a nossa oração esteja de acordo com a vontade dele. E agora, finalizando esse versículo, que é a parte que eu considero mais extraordinária, porque ele traz 3 si. Se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar, se afastar dos seus maus caminhos, esta é uma condicional. Aí vem a resposta de Deus. A resposta de Deus é sim. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Aqui não tem nenhum si de Deus. O que a palavra está dizendo é, quando você e eu, nós nos humilharmos, orarmos perante o Senhor, não vai ter si da parte dele. Ele já vai abrir os céus. Ele vai olhar para você e para mim, homens e mulheres pecadores, falhos, inconsistentes, carentes da sua misericórdia. Quando nós fizermos isso, nos humilharmos, clamarmos, pedirmos a sua misericórdia, ele vai olhar e vai abrir os céus. Ele vai perdoar os nossos pecados e ele vai curar a nossa terra. Deus cura o Brasil. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dizer aqui, né, Pai, que a gente tem aqui um estádio lotado de pessoas nos vendo. E quando a gente está em um estádio, as pessoas torcem ali para um time, né? A fala deles ali consegue impactar e mudar o coração do jogador, né? Muitas vezes talvez ele esteja ali desanimado, mas a pessoa fala não, vai, e começa a cantar e entoar ali falas, e o time consegue talvez virar o placar do jogo, né? Ou seja, 40 mil pessoas agora não estão pedindo para que um jogo se modifique, não estão pedindo para que um jogador faça um gol, mas há um poder de 40 mil vozes, de 40 pelo menos mil pessoas específicas voltadas aqui pelo Brasil. Então, eu peço para que nesses 21 dias você não simplesmente coloque isso em uma rota automática, como se nós vamos chegar ali, nós vamos orar e daqui a pouco eu desligo o meu celular e tudo acontece de forma normal. Não. Eu realmente creio, tá, assim, no meu coração, de que aqui vai acontecer coisas extraordinárias, sabe? Pessoas vão ser tocadas, pessoas que precisavam de oração vão receber essa oração, pessoas que deixaram de orar vão começar a orar, porque a oração ela tem um poder absurdo. Eu digo isso, de que se as pessoas soubessem o poder da oração, de acalentar, de curar, a gente hoje tem pessoas que, por conta de dores, colocam aí em
álcool, colocam drogas, colocam várias coisas para poder preencher o seu coração, mas esse não é o molde, esse não é o formato que tem que encaixar no seu coração. E a oração é para isso, não é para poder mudar Deus, é para Deus mudar você. Então venha com esse entendimento, sabe? Venha com esse coração, sabe? Para que você fale assim, caramba, eu vou chegar ali, eu vou orar e as coisas vão se modificar, porque são 40 mil pessoas pedindo para Deus algo. E qual é esse algo? Para que ele modifique a nossa nação, para que ele nos ensine a como orar, para que ele nos faça ter um coração mais quebrantado, mais voltado a ele, para que ele perdoe os nossos pecados, para que a gente consiga criar melhor os nossos filhos, para que a gente consiga ter relacionamentos melhores dentro do casamento, para que daqui a essa live a gente tenha melhores profissionais, para que os pecados dessa nação sejam curados, para que autoridades sejam realmente voltadas com a justiça e pautados com ela e não com a injustiça. Mas algo que, inclusive, eu quero deixar aqui bem claro para todos, é que coincidiu de hoje nós começarmos um dia após de acontecer a inelegibilidade do Bolsonaro, mas eu quero dizer que não tem nada a ver, tá, a respeito com isso, até mesmo que a gente não sabia, né, quando que isso iria acontecer, e aconteceu logo exatamente um dia depois. Então eu quero deixar aqui que nós não estamos fazendo isso aqui por pessoas, não estamos aqui fazendo isso por políticos, não estou fazendo isso aqui por partidos, ou por igrejas, ou por placas. Eu estou fazendo meramente isso aqui porque Deus me deu um instrumento na minha mão, que é o alcance. Deus me deu esse instrumento na minha mão. E eu não posso simplesmente ficar com isso dentro de mim e falar, isso aqui vai ficar só comigo, e eu não vou usar isso aqui para um outro fim. Não. O Spurgeon fala que uma pessoa que é filho de Deus, ele seria rebaixado se ele se tornasse rei da Inglaterra. Ou seja, sermos filhos de Deus é o nosso maior ministério, é o nosso maior status que a gente pode ter. Então, a gente vai orar, eu vou fechar aqui os comentários, vou fechar aqui também o meu microfone, para que não saia aqui também a minha oração. E assim que, né, meu pai finalizar, dizer o amém, eu vou abrir para você também dar o amém, para a gente fazer a última pergunta, a gente faz para todo convidado, e depois a gente finaliza. Isso aqui vai ficar disponível em outras plataformas, meu YouTube, nem sei onde vai ficar, mas para outras pessoas também terem contato com isso. Mas eu tenho certeza que hoje, né, a gente está começando a travar uma guerra realmente além das nossas armas naturais, mas com armas sobrenaturais. Amém. Vamos prosseguir a oração? Amém. Eu quero convidar você para nós orarmos a Bíblia em 2 textos. Salmos de número 38. Salmos 38, o rei Davi, ele estava passando por uma situação emocional muito delicada, ele estava num momento muito triste de sua vida, então ele escreveu o Salmos de número 38. Eu quero convidar você, feche os seus olhos, porque nós vamos orar juntos os Salmos de número 38. Declara assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti são todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passo o dia todo planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Por isso eu disse, não permita que eles se divirtam a minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo.
Confesso a minha culpa, em minha angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fique longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Eu creio que o Senhor Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Deus ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham todos, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fim. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Soberano Deus, nós cremos que a tua palavra nos declara que o Senhor peleja as nossas causas. Deus, sobre a vida de cada pessoa presente aqui, sobre essa família, sobre este negócio, sobre este sonho, sobre essa meta, sobre esse propósito. Querido Deus, que as tuas mãos sejam estendidas. Nós cremos que o Senhor está movimentando os céus agora. Nós cremos que o Senhor está movimentando as terras agora. E, querido Deus, nós declaramos as terras, porque existem vários lugares, ó Deus, onde a tua palavra não tem chegado, terras que estão áridas, terras que estão em meio à perdição, terras que estão em aflição, terras que estão em depressão. Pai, alcance todas as terras agora, Senhor, e que a tua palavra que está sendo liberada agora, Senhor, ela encontre uma terra boa. Pai, traga libertação agora, Senhor. Traga a tua justiça agora sobre essa nação. Deus, cura a nossa nação. Perdoa, Deus, pelos pecados que têm sido cometidos, ó Deus, em todas as esferas da nossa sociedade. Pai, venha com o sangue precioso do teu Filho, Jesus Cristo, agora, e venha trazer purificação. Deus, nós nos humilhamos na tua presença, nós nos prostramos perante ti e declaramos, ó Deus, que a tua justiça prevalecerá. Mesmo apesar de nós, o Senhor continuará abençoando essa terra, porque nós somos o teu povo, nós clamamos. E, querido Deus, aonde tem uma pessoa em oração agora, que a doce presença do Espírito Santo esteja ali se movimentando. Pai, traga agora, Senhor, uma paz que ninguém pode explicar. Traga agora, ó Deus, uma paz de modo sobrenatural aos nossos corações. Que possamos sentir, ó Deus, a tua presença tão real, a tua presença tão intensa, movimentando os céus, movimentando a nossa alma e mente. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Você, né, pode aí agora, com os comentários liberados, né, dar o seu amém, dar o seu glória a Deus. A gente sabe que aonde tiverem 2 ou 3, né, ali vai estar, né, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então tem certeza, né, que ele está aqui também. E por fim, Pai, a pergunta que eu vou fazer para todo mundo aqui é: em qual momento, né, da sua vida a oração fez toda a diferença? Onde sem ela o senhor sente que não iria dar? Essa pergunta ela é complicada, né? Porque são vários momentos, eu sei. Mas aquele momento que vem no coração e o senhor fala, olha, o momento onde a oração fez toda a diferença. Talvez, óbvio, né? Se eu não tivesse orado, eu não teria conseguido, enfim. Amém. Eu vou compartilhar então com todos vocês. Eu louvo a Deus. Eu tive uma infância muito difícil em termos de questões financeiras, né? E louvo a Deus pelos meus pais que foram tão abençoadores, um homem e uma mulher de Deus que nos impregnou, que nos deu a riqueza maior que é servir ao Senhor. Mas eu me lembro que eu coloquei no meu coração um desejo muito grande de, através da minha vida, realizar algo para o Senhor Jesus Cristo.
Então eu me lembro que eu estava dentro de um avião, estava viajando para a Europa, estaria no board, né, com a alta direção da empresa, e os meus filhos, eles brincam dizendo que o meu inglês ele é de caipira. Ele é bem fraco, realmente, o meu inglês. E naquele momento eu disse, Senhor, não foi por negligência da minha parte, eu me esforcei para poder aprender, eu me esforço para poder aprender. E, Senhor, me dê graça ali, porque vai ser super complicado eu naquela reunião. Já tenho atenção, porque é uma reunião, né, com vários presidentes, vários diretores nacionais ali. Eu trabalhava no grupo Fiat, Basicamente, o meu pai tinha o inglês da Dilma e tinha uma reunião com a alta cúpula, né, da empresa, e ele não tinha ideia de como que ele ia fazer. Vai. Meu filho, você está perdoado no nome de Jesus. Da Dilma não, né? Aí pegou pesado, mas ok, pode ser Dilma. Mas, queridos, e o que aconteceu? Eu fiz essa oração dentro do avião, fomos para essa reunião, e quando chegou ali, Deus ele trabalhou de uma maneira tão extraordinária, porque nós estávamos com algumas pessoas também, conference call aqui no Brasil, e em determinados momentos as pessoas viravam para mim e diziam assim, Edésio, pergunta lá para eles se eles estão entendendo o que nós estamos falando. Mas, na realidade, todos entendiam muito bem. E Deus ele me trouxe uma honra tão grande que eu consegui entender tudo, consegui falar de uma maneira muito extraordinária. Por que que esse momento foi algo decisivo na minha vida? Porque em outra oportunidade eu estava conversando ali com algumas pessoas, eu estava na Itália, tive a oportunidade de visitar alguns países ali da Europa, e eu me lembro que eu estava falando, né, sempre procurando dar glória para o Senhor Jesus, e a pessoa me pergunta, você, onde você aprendeu italiano? Eu fiz Fundação Torino, mas mesmo assim, devido à minha vida tão corrida, eu não conseguia ter um italiano tão especial. E querido irmão, querida irmã, você vai acreditar porque é um crente que está falando. Eu estava falando em português, mas eles estavam ouvindo italiano da minha boca. Então, eu creio no Amém. poder sobrenatural da oração. Estes dois são apenas dois exemplos de coisas que sempre Deus me surpreende através da oração. A Amém. oração, ela é a chave que sempre manterá aberto o coração de Deus para as nossas vidas. Amém. Obrigado, Pai, por compartilhar. Obrigado pela oração.